Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá pessoal, está começando mais um Sala de Imprensa e hoje a gente está dando continuidade àquela série que a gente está fazendo aqui no programa dos influenciadores. São 3 programas e a gente vai conversar com 3 influenciadoras diferentes para entender um pouco mais sobre esse universo. Se você tem filhos pequenos, com certeza conhece o Salvador for Kids, SSA for Kids, que é uma página no Instagram que funciona como um guia de lazer e passeios para famílias com crianças aqui na nossa cidade. Pois é, a nossa convidada do dia é a criadora dele, uma jornalista que tem mais de 20 anos de carreira atuando em comunicação corporativa. Ela é assessora de imprensa, inclusive nós somos colegas, né, na Santa Clara Comunicação, e já foi repórter de turismo. Há mais de 10 anos é coordenadora de comunicação da Fé Comércio na Bahia. Paralelo a isso, em 2017, ela criou o SSA for Kids, onde dá dicas de passeios para fazer aqui na cidade e também dicas de viagens para quem tem pequenos. Atualmente, o Salvador for Kids tem mais de 56 mil seguidores no Instagram e um canal de transmissão no WhatsApp, em que ela posta eventos e promoções. Délia Coutinho, seja bem-vinda à Sala de Imprensa, que bom recebê-la aqui hoje e que bom que a gente vai ter um pouco mais de tempo para conversar, né? Com certeza, Isabela. Primeiramente, agradecer a você mais uma vez por esse convite aqui, que muito me honrou. Primeiro, estar aqui do outro lado do balcão e num espaço, num assento, onde tantos profissionais de comunicação renomados já estiveram aqui contigo. Você está no mesmo nível. Estou às suas ordens aqui para falar desse projeto que, na verdade, é um hobby, começou como um hobby, né? Sim, a página, eu queria saber isso. SSA for Kids, tá? Que se mistura com minha vida pessoal e com o aspecto da maternidade. Sim, aí você... Contar um pouquinho dessa história, né? Comece contando, pode começar. Final de 2014, nasceu minha filha, minha primeira e única filha, a Ágata, que hoje está com 11 anos. E aí, nessa época, né, apaixonada como sou por comunicação, por internet. Aliás, todo hobby que eu tive na minha vida sempre se mixou um pouco com minha área de atuação. Eu me lembro que lá da licença maternidade, que para passar tempo naquela fase, eu criei um arroba chamado O Bebê Testou. Onde eu pegava tudo que, não só na licença, um pouquinho depois, tudo que envolvia a maternidade. Por exemplo, eu trouxe dos Estados Unidos uma máquina de papinha. Sim. Aí eu fazia testes, sabe? De todos aqueles objetos ligados ali à maternidade, né? Fazia resenhas sobre. E aí o Bebê Testou, não foi adiante, cansei. Aí 2 anos depois, foi 2, 3 anos depois, em 2017... já com ela com 2 anos, né? E eu sempre fui uma pessoa que nunca me rendia. Aqui em Salvador tem muita gente que fica ali somente dentro das suas bolhas, né? Shopping. Dentro dos shoppings ou dentro dos seus condomínios, dentro das suas casas, dentro dos seus núcleos familiares. Você deve conhecer também, como eu conheço, muita gente que nunca levou os filhos no Pelourinho. Tem. É claro que a nossa cidade tem uma questão de segurança que também impacta. Mas eu sempre gostei de passear, de desbravar a minha própria cidade, de saber o que tinha ali para a criança. Então... naquele momento eu precisava descobrir. E aí para a internet, o Instagram. E aí pensei, poxa, eu tô aqui com uma dificuldade danada para garimpar o que fazer na cidade. Vou criar uma página e vou aglutinar isso. E aí criei, @SSA for Kids. Isso foi 2017. E a partir daí eu ia alimentando com a frequência e foi deslanchando, crescendo de forma orgânica, tá? Foram surgindo anunciantes de vários segmentos, shopping centers, etc. Eu criei uma cultura de reunir a programação infantil do fim de semana e publicar toda semana. E aí mais gente ia passando, eu ia recebendo muita mensagem no direct, perguntando quando é que sai o guia do fim de semana. Tá? E isso é uma curtição para mim, de estar interagindo com as pessoas, de responder no direct. E aí dentro dessa linha do tempo do projeto, eu gosto de lembrar sempre da pandemia, né? Sim, sim. Começou em 17, março de 2020, a pandemia chegou 2020. aqui em Salvador. Quem não lembra do hashtag Fique em Casa? Então, naquela época eu estava numa ascensão, começando a fazer primeiros anúncios, pensando em transformar aquilo ali num negócio. E aí veio a pandemia. Aí eu rapidamente aderi, tranquei a página. Lembro que eu coloquei um post lá com a logomarca
e o hashtag Fica em Casa, e estamos congelando em função da questão de saúde pública, a página, tal. Lembro que deu um down de seguidores, aí eu, poxa, já era agora. Depois o tempo passou, né, aqueles meses, e aí comecei a receber mensagem de mães. Aliás, abro aqui um parêntese para dizer que, pela ferramenta que a gente vê no Instagram, sempre 80% a 85% dos seguidores são mulheres. Ah, é. Faixa etária 35, 45, Salvador e RMS. São mães, né? São mães, ou seja, eu me dirijo muitas vezes, quando publico conteúdo, às mulheres, porque eu sei que ali a maioria massiva, né? São as mães que ditam a programação da casa, não tem jeito. Voltando à pandemia, comecei a receber mensagem. Meu filho vai fazer aniversário, onde é que eu compro brinquedo? Onde é que eu consigo isso? Onde é que eu consigo aquilo? E aí comecei a fazer parceria, permuta, né, as palavras que eu adoro, para poder oferecer esse serviço, né? É uma página de serviço, sempre foi, de ajudar outras mães dentro daqui da nossa comunidade, né, de Salvador, a conseguir o que deseja ali para quem tem criança em casa. Então aí reativei a página com esse direcionamento. Depois veio aquela fase 2021 da reabertura paulatina das atividades, lembra? Sim, lembro. Ninguém mais aguentava ficar em casa, a vacina chegou, então eu me lembro que aí começaram a surgir os eventos na modalidade drive. E aí eu comecei a divulgar esses eventos, o engajamento ia lá nas alturas. Filme, eu me lembro, filme no estacionamento do centro de convenções, com distanciamento, todo mundo no seu carro. Teve show do DPA lá também. Foi mesmo, gente, eu não sabia isso. Só quem viveu aquele ano ali que sabe, minha filha tinha 5, 6 anos, 2021, né? Então eu divulguei muito esses eventos e aí voltou a dar uma guinada, voltou a decolar. Aí eu destaco nessa linha do tempo outro momento. Passou essa fase, 21, 22, com a página eu passei a me conectar com muita gente. Muitos pequenos empreendedores, principalmente na cidade, que desenvolvem negócios para esse nicho. Sim. E aí, na época, eu conheci a Michele, que tem uma agência chamada Kids Travel, especializada para viagens com famílias de Salvador. E foi aquela época que as pessoas já estavam começando, perderam o medo de sair de casa e começavam a perder o medo de viajar. De viajar, eu lembro. E aí, nessa época, eu fiz um trabalho de influencer mesmo, né, em parceria com ela, comecei aí. O foco da gente era vender pacotes para hotéis nas proximidades. Sim. Basicamente dentro de Salvador, resorts urbanos, litoral norte. Então aí eu ia para esses locais, durante aquele fim de semana mostrava toda a estrutura específica para a criança, para a família. E a tônica comercial veio, né? Quem adquirisse o pacote naquele período tinha uma vantagem, tinha um desconto. E cresci muito também nessa fase, nesse segmento, como indicação de guia de viagem, guia de hospedagem, especialmente para a família. Então a pandemia foi boa para você, né? Hoje, olhando hoje, sim, né? Creio que sim. Foi um momento de aprendizado em diferentes frentes, né? Para todo mundo. Como você falou, eu atuo em comunicação corporativa há uns 20 anos. Aprendi muito naquele tempo e muitos processos, muita adequação ao digital que a gente teve que fazer na marra, de forma muito rápida naquele tempo, veio comigo um profissional até hoje. Eu acho que ótimo. Em vários campos de atuação na comunicação a gente tem múltiplos exemplos, sim, né? Sim. E foi bom para a página também, porque assim, gerou uma demanda reprimida que depois foi desaguar na sua página. Isso, né? Exatamente. Então, o pós-pandemia acabou que botou... Agora, assim, eu achei ótima essa ideia. Você foi meio que visionária, assim, né, em criar essa página. Porque quando a gente vira mãe, realmente a gente fica meio perdida. Eu não tinha noção, pra você ter ideia, uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo assim, entre aspas, né? O Salvador Boa Praça. Eu nunca tinha ouvido falar do Salvador Boa Praça, porque a gente não tá nesse universo quando a gente não tem filho. Exatamente, era o meu caso. E aí eu fui descobrir através da sua página, né? Através de algumas outras páginas que tem, que eu falei, gente, onde isso tava que eu nunca vi? E assim, a gente fica nesse limbo mesmo, procurando programação, porque tem uma hora que a licença maternidade você fica de saco cheio, você não aguenta mais, porque você fica muito preso em casa mesmo com o bebê. E você não sabe para onde ir, para onde levar, para entreter aquela criança. Então, é uma mão na roda. Lá em casa é um ritual, olhar quase todo fim de semana essas programações no seu perfil.
Então, assim, é muito bom, assim, e principalmente estimular que as pessoas conheçam a nossa cidade, né? Estimular que as pessoas passeiem por aqui, porque senão a gente acaba indo para o mais fácil mesmo, que é o shopping, né? Porque a gente, verdade seja dita, os shoppings investem muito nesse público infantil, tem muita coisa boa acontecendo dentro deles, mas a nossa cidade não está dentro do shopping, a gente tem muita coisa boa fora também. Isso. Né? Deixa eu te falar, assim, o top dos top de solicitações que eu recebo. Programação gratuita ao ar livre. Olha, o que é que o baiano gosta? Visitar navio, levar a criança para fazer visitação. Sim. E às vezes a Marinha, a Codeba, divulgam muito em cima da hora. Tipo, a visitação aberta no domingo, eles divulgam na sexta. Aí, isso aí é uma coisa que eu adoro reverberar, porque o pessoal adere mesmo, gostam de ir nessas visitas. Você bem citou o exemplo das inúmeras feiras de praça que a gente tem, programações de bairro específicas. Tem um projeto bacana chamado Crianças na UFBA. Sim. A UNEB também tem um projeto similar. Fora os museus, que muita gente não sabe que a gente tem o Museu da Energia, aqui do lado, pertinho, Casa do Carnaval, entre vários outros espaços, que muitas vezes você só para perceber, diz, poxa, isso, quando depois que os filhos vêm, a família cresce, né? Salvador oferece múltiplos entretenimentos para todos os gostos, não é? E tem muita coisa mesmo, viu? Eu achava que não tinha nada para criança aqui, mas depois que eu passei a seguir você, eu vi que realmente acontece muita coisa aqui, que fica muitas vezes naqueles nichos, né? Agora, me diga uma coisa, você falou aí que você gosta de fazer isso, né? Então, para você não é difícil conciliar o gerenciamento desse perfil com o seu trabalho, porque você tem um trabalho de 40 horas, né? Se eu não me engano. Como assessora, diretora de comunicação da FEComércio, que não é pouca coisa, você deve trabalhar muito. E ainda tem essa coisa da rede social, que algumas pessoas podem até pensar que é fácil, que é só pegar o celular e botar. Não é. Tem toda uma preparação, planejamento e tudo. Como é pra você conciliar esses dois? É pesado, é muito difícil? Vai. Olha, é uma pergunta difícil que vale sempre a reflexão, né? Você falou 40 horas. Hoje em dia, né, com internet, com WhatsApp, e eu que confesso que tenho um perfil meio workaholic, a gente termina trabalhando muito mais de 40 horas. Vamos ser sinceros, a gente sabe disso. Né? Em várias áreas isso acontece, tá? E quanto a ter um lado A e um lado B, eu sempre tive um pouquinho disso, tá? Eu acho que comunicadores, vamos falar de uma forma geral, eu sempre indico o pessoal mais jovem que começa a trabalhar comigo, tenha sempre alternativas, tá, de fontes de renda. A Adriana Oliveira falou a mesma coisa aqui na entrevista. Isso, siga sempre com esse espectro aberto para o mercado, tenha sempre alternativas, porque é um mercado complicado, difícil. No meu caso, eu sempre conciliei alguma coisa que eu julgava mais como um hobby. Você relembrou aí uma etapa da minha história profissional que é muito cara para mim, que é a parte que eu fui correspondente de um site de notícias hoteleiras. Eu lembro disso, a gente trabalhava na Santa Clara. Eu me lembro que você viajava para fazer matéria, fazer Exatamente. foto. Foi uma época maternidade, inclusive, que envolvia muita viagem, então seria até muito difícil eu conciliar com a minha vida que eu tenho hoje, mas que foi super importante no âmbito profissional e pessoal. E eu sempre conciliei nessa época com o meu trabalho na agência, tá? Sim. Hoje eu faço a gestão da comunicação de uma entidade sindical e minhas horas vagas são dedicadas a essa página que veio, como lhe falei aqui, já como hobby, né? Sim. Hoje ela já me dá uma fonte de renda secundária também e também me dá trabalho, né? Também me consome tempo, o tempo que eu poderia estar dormindo, descansando, não é? Enfim, não é uma tarefa fácil, não posso dizer que é fácil, mas é uma opção minha, entendeu? Ter um lado B é uma opção minha e eu encaro isso também como uma válvula de escape, né? Uma coisa mais leve que eu tenho ali. Sim. E também um pequeno negócio onde eu sou, assim, a palavra da moda, onde eu sou a CEO, né? Sim. Porque agora... Porque eu sou também a CEO, no caso da Salvador For Kids, eu sou CEO. Mas você tem, assim, tipo, um horário de trabalho para o Salvador For Kids? Toda sexta de noite eu paro tal hora, você tem uma coisinha assim? Ou é isso. Muito na hora que dá? Eu me policio, entendeu? Sim. Até para não atrapalhar e não misturar as estações, eu tenho um horário que é o horário noturno. Sim. Tem um horário noturno. Eu até, quando alguém entra em contato comigo, um produtor teatral com inúmeros da cidade pedindo proposta, pedindo para anunciar, às vezes eu respondo, paro assim no meio
na hora do almoço e digo, olha, o meu turno de trabalho, muita gente já recebeu essa mensagem, para a página é noturno, te retorno após as 18 horas. Eu normalmente faço isso. Tem outra questão também interessante, que eu terminei levando o Salvador for Kids para um projeto acadêmico. Ai, que legal. Há uns 3, 4 anos atrás eu decidi voltar para a academia, fui para a UFBA cursar após em Comunicação Estratégica e Gestão de Marcas. Sim. No início, quando eu adentrei, a ideia era fazer algum projeto ligado à comunicação corporativa, tinha algumas ideias. E aí, no meio do percurso, pensei, olha, não, vou mudar isso aqui. Vou fazer um TCC de produto e vou criar um podcast. Ah, que massa. Entendeu? Aí levei o meu projeto para uma derivação de podcast. Já pensava, aliás, penso o tempo inteiro, só não tenho nem tempo nem a prioridade. Para criar site, tenho que ter site. Como diz uma colega minha, rede social é casa alugada e site é casa própria. Eu tenho que ter meu site. E posso criar outros produtos, né, com essa mesma temática. Sim. Mas naquele momento veio essa ideia do podcast e foi legal porque envolveu minha família. Entendeu? O tempo que eu tinha naquela época, que eu tenho para fazer qualquer atividade acadêmica, é fim de semana, é de noite. Então, meu marido também é músico, então a ideia do podcast envolveu ele, que fez as vinhetas. Olha que massa. A gente gravou em casa. Nossa filha tem uma participação de locução nessas vinhetinhas. Ficou muito lindo o projeto. Gente. E você colocou em prática? Chegou a colocar? Só o piloto. Né? Eu fiz esse piloto como conclusão lá no curso. Inclusive, foi um trabalho super bem avaliado. Tive uma nota acima de 9, orientado pela professora doutora Mariana Miranda, que também me conhecia de outras jornadas profissionais e também a mãe conhecia a página. E me incentivou a levar isso adiante. E penso, em algum momento da minha vida, conseguir levar para um mestrado, uma pesquisa maior. E poder botar na prática também, né? Isso, exatamente. Eu não consegui. Aí foi um freio que eu me dei ali pela qualidade de vida. Até ali foi legal, foi conclusão de curso, foi um trabalho que trouxe prazer, envolvimento familiar, foi muito legal. Mas para eu ter uma continuidade, primeiro, isso eu precisaria ter uma renda recorrente, um patrocínio. Sim. Né? E um tempo maior para poder disponibilizar, que eu ainda não encontrei. Que é bem difícil, gente. Fica aí a minha ideia aí. Aí, aproveitando esse gancho seu, essa questão do tempo, da qualidade de vida que você falou, você sente os efeitos desse seu trabalho na rede social em termos de saúde mental? Porque, assim, quem trabalha com isso, inclusive a nossa primeira convidada falou isso, né? Ela tem TDAH, então ela disse que tem ansiedade, que é um trabalho que dá muita ansiedade, que mexe muito com a saúde mental da gente. Você sente isso? Você sente esses efeitos? Olha, a pauta da saúde mental é ampla, né? Assim, não. Como eu lhe falei, eu entendo que eu ter outras atividades que eu faço nas minhas horas vagas, para mim é bom para a minha saúde mental, entendeu? Para que eu não fique só com o meu universo corporativo ocupando full time. Eu não sei se é isso que você... Não, eu tô entendendo o que você tá falando, porque eu acho que tem um diferencial entre você e entre a minha primeira convidada, que foi Jéssica Dantas. Jéssica Dantas só vive disso. E você tem o seu salário certo num emprego. Então, talvez isso seja também o grande diferencial. Perfeito, Isabela. Exatamente. Perfeito. É isso aí. E tem muita gente que, como ela, né, inúmeros exemplos, que vivem, que ganham muito bem hoje com a internet. A gente sabe disso. Né? Se a gente for discorrer aqui sobre o tema, a gente vai ficar aqui muito tempo. Eu já estudei muito o Instagram nessa época da UFBA e sou uma curiosa da ferramenta. Né? E lembre dessa frase que eu falei aqui, casa alugada. Né? Nossos perfis são da Meta. Entendeu? A Meta exerce um domínio hoje impressionante. Essa semana mesmo, teve um fato interessante, assim, que vai mexer muita coisa no mercado de rede social, especialmente nos perfis maternos e em perfis comerciais voltados ao público infantil. O meu perfil e vários outros, inclusive eu faço parte de um grupo no WhatsApp chamado Brasil para Crianças. Nessa jornada de contatos, de conexões,
eu fui chamada para um grupo que aglutina vários perfis similares ao meu no Brasil inteiro. @SP para crianças, @Valinhos para crianças, por aí vai. Ah, massa. E tem perfis assim, pequenininhos, caseiros e imensos, como o SP para crianças. Inclusive, fica essa dica aqui para quem nos assiste. É a melhor coisa, você vai fazer planejamento de viagem com família, entra primeiro nesses perfis. Eu sempre procuro também. Normalmente são criadoras de conteúdo, em sua maioria, inclusive, profissionais de comunicação, jornalistas que engajadas com essa troca de informação. E você manda uma mensagem para o direct, me ajude aí a identificar, faça um roteiro para mim, elas ajudam, dão muita dica de desconto e tudo mais. Voltando. Eu faço parte desse grupo e várias delas, acho que a maioria, recebeu um e-mail notificação da Meta, a maioria são perfis verificados como o meu, falando que, por conta de um acordo entre o Ministério Público e o Meta, imagens de crianças, a partir de agora, desse mês, veiculadas no Instagram, Facebook, etc., ligadas à promoção de produtos, publicidade de forma geral, tá? Vai ser necessário que essas crianças tenham um alvará judicial, entendeu? Sim. Então, todo mundo recebeu essa mensagem hoje, falando de prazos, falando de multas. E isso aí mexe com uma série de ferramentas de comunicação, né? Por exemplo, escolas. Você é mãe, você sabe que nas entrelinhas dos contratos escolares, tá lá, você autoriza usar a imagem de seu filho para perfil, papapá, a gente assina lá muitas vezes sem nem dar atenção. E aceita, eu percebi isso. E acha lindo, claro, ver nossos filhos virem e mexem em posts nas redes sociais dessas respectivas escolas. Já tem alerta aí que isso não vai poder mais acontecer, que essa autorização dos pais, os responsáveis, não será somente... não valerá apenas. Vai ter que ter essa documentação de alvará no juizado de menores, obtido no juizado de menores. Normalmente, acho que por meio de advogado e tudo mais. Então, eu estou tomando informações sobre isso, muito novo, até para ver se eu vou fazer da minha filha, que hoje em dia a imagem dela aparece muito pouco, ela já está quase uma adolescente. Eu queria saber sobre isso, que sua filha aparece muito no perfil, e é natural, porque você trabalha com criança e você criou esse perfil por causa dela. Claro, então, a razão foi ela, senão nunca teria entrado nesse nicho ramo, aí. Né? Então, assim, como é que isso impacta, né, a sua produção de conteúdo daqui para frente? Mas a gente vai dar uma respirada, vamos fazer um rápido intervalo, ela vai responder isso na volta, porque tem muita mudança envolvendo essas novas diretrizes aí da nossa legislação e vai impactar diretamente os produtores de conteúdo, né, que trabalham com crianças, como ela acabou de falar. Então, já a gente volta, não saia daí, daqui a pouquinho tem mais bate-papo com Délia. Estamos de volta com Sala de Imprensa. Hoje a gente está aqui batendo papo com Délia Coutinho, criadora do Salvador for Kids, aquele perfil no Instagram que certamente, se você é pai ou mãe, deve conhecer, que dá dicas de lazer e de passeios para quem tem famílias com crianças. Se você perdeu a primeira parte desse bate-papo, você pode acessar o nosso QR Code através do seu celular. É só direcionar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e você vai ser direcionado lá para o nosso canal do YouTube e vai poder acompanhar esse programa na íntegra. Esse e outros também que nós temos. Délia, a gente encerrou o primeiro bloco falando sobre essa questão judicial, né? Que agora a legislação mudou por causa da lei FELCA. Então, a aparição de crianças nas redes sociais, ela tem sido muito limitada. E você recebeu essa notificação. Só que o seu perfil é um perfil voltado para famílias com crianças. E você sempre mostra a sua filha lá, né? Sua filha sempre está aparecendo. Aí, como é que você tem pensado? Eu sei que é tudo muito novo, né? Não sei se já deu tempo de você imaginar como é que você vai seguir daqui pra frente, mas o que você pensa sobre isso? Assim, vai tirar sua filha das redes completamente? E duas perguntas em uma. Como é que você lida com essa exposição dela? Porque ela aparece bastante. O rosto dela é conhecido, né? Como você tem lidado e como ela tem lidado também com essa exposição? Bem, primeiramente, você fez o registro sobre o youtuber Felca. Sim. E eu quero dizer que eu super apoio, aliás, acho que foi uma unanimidade, né? Quando ele surgiu com aquela denúncia, aquele vídeo, inclusive, gerou até pauta suprapartidária. Todo mundo
se uniu, né, em torno daquelas denúncias de canais de entretenimento extremamente duvidosos que usavam imagens de crianças. Então, foi uma ação perfeitamente necessária, né, necessária, importante, que aconteceu ali aquela denúncia naquele momento. Agora, precisamos separar, né, esse admirável mundo da internet. Tem muita coisa. Você falou que minha filha aparece. Realmente, agora ela vem descontinuadamente, até porque ela já é praticamente uma pré-adolescente, aparecendo menos. E desde o início, eu criei o perfil não em cima da imagem dela, como poderia ter sido um perfil de mini influencer, como vários que a gente conhece por aí. Mas não é. Mas não é. É um guia de mãe para mãe. Mais até são as dicas que eu dou. E, obviamente, ela aparece dentro das dicas de passeio, na experiência, né, das oportunidades que a cidade tem para vivenciar o lazer para a criança. Nisso aí ela sempre apareceu bastante. A partir de agora, isso tudo é muito novo. Eu estou vendo de que forma eu vou lidar com isso. Como ela, inclusive, é uma criança que tem um perfil bem low profile, a gente estava conversando aqui no bastidor sobre isso, né? Eu acredito que eu deva não utilizar mais a imagem dela como um caminho natural. Isso não vai afetar a sua produção de conteúdo? Mais ou menos. Aí eu tenho outras questões que vale a pena suscitar aqui para reflexão. Hoje a gente tem inteligência artificial, por exemplo, tá? Eu veiculo hoje, por exemplo, muitos anúncios de programações na cidade. Anúncios feitos por parceiros, por empresas, shopping centers, escolas, que mostram, por vezes, imagens de crianças. E às vezes essas crianças não existem. São imagens de inteligência artificial. Como é que eu vou fazer para provar para a Meta que aquela criança não existe? Que aquela criança não existe. Você já parou para pensar nisso? Né? Então, a gente está, assim, em meio a muitos dilemas. Eu tenho conversado com algumas pessoas que têm perfis similares, alguns amigos, trocado ideias, mas está todo mundo nessa mesma situação, né, esperando para ver o que é que vai acontecer e como a Meta vai conseguir fiscalizar isso de uma forma adequada, correta, que não prejudique ninguém, que não prejudique serviços úteis para as pessoas. Não é? Mas eu sou totalmente a favor, realmente, de que não deve existir exploração da imagem de crianças de forma indevida. E isso fica muito claro no seu perfil. Você não faz essa exploração de colocar ela para gerar engajamento. A gente vê que realmente quando ela aparece curtindo alguma coisa, participando de um passeio e tal. Mas assim, de qualquer forma ela está sendo vista por muita gente, né? Como é que você lida com isso, assim, com ela? Já aconteceu de vocês serem abordadas na rua, né? Já, mas de forma muito leve e tranquila. Eu vou lhe dar até um exemplo que eu fiquei muito feliz. Já aconteceu isso algumas vezes. Por exemplo, uma vez eu estava num pequeno shopping no corredor da Vitória, sentada com ela num café, tomando um café, deve ter uns 3 anos isso. E aí, 2 mesas ao nosso redor, as mães se levantaram assim, vieram até a mim. Poxa, eu tô aqui hoje nesse lugar por causa de você. Obrigada. Oh, que massa. Sabe? E não tem, assim, uma relação da imagem dela. Por exemplo, nunca chegou e ninguém, me dá um autógrafo pra Agatha. É uma situação que nunca aconteceu e que eu acho que ela não iria gostar. Né? Mas ela é aquela criança, você que aparece e tal, entendeu? É uma coisa simpática. Não é excessiva. Não é invasivo também. Não é invasiva. Aconteceu algumas vezes de forma bacana. E ela ficou tranquila, então. Desse shopping nesse dia, ela fica tranquila. Que massa. Agora, quando muitas vezes você viaja, você faz, né, como você falou no primeiro bloco, faz passeios, que você está, teoricamente, a trabalho, né? Leva ela, porque ela é a criança da história, então ela tem que experimentar e tudo. Exato. Como é que você diferencia os seus momentos de lazer dos seus momentos de trabalho? Você consegue ter lazer, só lazer com ela? Não, hoje essa viagem aqui eu não tem filmagem. Ou é difícil fazer isso? Às vezes é difícil, porque às vezes aí você deu um belo exemplo em que o lazer e o trabalho se misturam. E que aí eu tenho que deixar isso claro também para ela. Como essa relação com ela? Eu já chamei assim, chamo para conversar e digo, filhota, nós temos aqui que temos um compromisso de mostrar tais e tais itens, certo?
Então vamos fazer o seguinte, vamos cumprir essa tabela agora pela manhã e depois à tarde nós ficamos livres para fazer o que a gente quiser, para curtir sem se preocupar com registrar. Sim, sim. Já tive esse papo algumas vezes com ela e ela, numa boa, entende esse processo. Não teve a fase das birras, que os meus estão na fase de birra. Não quero, não vou agora! Não teve isso, não? Já deve ter tido, sim. Eu me lembro de uma situação... nós sempre fomos muito convidados para eventos de lançamentos gerais, né? Isso hoje em dia é comum, cito aqui principalmente nos shoppings. Sim, Abre uma atração nova e os assessores já têm aquele mailing ali, família, e o meu já está ali há alguns anos ali dentro daquele grupo. E eu já tive situações assim, vamos, agora é a hora da foto. Aí a Agatha olhar pra minha cara, não quero, mamãe. Uma vez foi na Páscoa, ela, mamãe, não gostei desse coelho. Eu confesso que eu sinto uma vergonha, assim, passo por aquela saia justa e dizer, tudo bem, numa boa, você não precisa tirar foto. Eu não fiz nenhum acordo comercial ali que minha filha tem que aparecer na foto. Envolvesse ela, Entendeu? Ainda bem que você respeita, né? Porque tem gente que vai na marra, que bota o filho... Eu já vi situações aqui, que eu não vou comentar, que realmente... É desrespeitoso com a criança. Desrespeitoso do próprio responsável com a criança. Mas, enfim, é o mundo que a gente vive, hoje está aí. Mas se ela estivesse aqui no meu lugar, sendo entrevistada, tenho certeza que ela ratificaria tudo que eu estou dizendo aqui. Ela entende que eu respeito ali a posição. Quer dizer, vou te contar um exemplo. Ela já dizia assim, mamãe, eu não suporto que me filmem comendo. Uma vez ela me disse isso. Depois disso, eu já neguei vários convites de restaurante. Restaurante com parquinho. Sim, que é uma demanda que Salvador tem impressionante. Tem mesmo. Poucos lugares. E as pessoas quer sair de casa com uma criança de 3 anos e saber onde ela vai ficar ali brincando enquanto consegue, né? Enquanto espera a comida, enquanto você está conversando. Ter um momento tranquilo, né? Enfim, aí ela já me disse isso uma vez claramente. Eu disse, tranquilo, filha. Então pode deixar aqui convite para ir em restaurante. Mamãe não vai aceitar, porque você não gosta. Entendeu? E invariavelmente vai ter que ter aquele momento de você experimentando a comida, papapá. Então, vamos tirar isso da nossa lista. Sim, que bom. Já tem um tempo isso. E, tranquilo, respeitei isso aí dela. E tem uma questão também que eu sempre fico pensando, né? No caso de mães que trabalham com rede social. A relação com os filhos, de, assim, os filhos entenderem que aquilo é um trabalho. Porque muitas vezes isso não fica claro na cabeça da criança e a criança fica meio deslumbrada. Como é que você conversa? Você tem essas conversas com a Agatha, você falou que explica, né, a questão do trabalho e tudo, mas ela sabe que isso é uma fonte de renda, ela sabe que você não está ali só para se divertir e que também isso não é nada glamouroso, que ela também não... Assim, o meu medo com isso é, tipo, a criança crescer achando que eu não preciso estudar, não, eu posso fazer o mesmo trabalho de minha mãe. Perfeito. Você tem... Como é a sua relação? Graças a Deus, lá em casa eu nunca tive esse problema, pelo perfil dela. Sabe, ela é uma menina que, desde muito pequenininha, né, ela ia entendendo que aquilo ali não é exatamente o lado A. Sim. Você está entendendo? Sim. Lá em casa, isso aí perpassa por algo maior, que tem ligado ao perfil da minha família. Quem conhece um pouquinho vai entender isso. Meu marido, por exemplo, ele é músico nas horas vagas, mas ele é engenheiro civil. Ele é uma pessoa que tem uma carreira, se formou em ciências contábeis, depois fez engenharia civil e sempre foi músico. E é uma coisa que ele leva também muito a sério. Mas é o lado B, não é a fonte de renda principal. Gera renda também, como você. Gera também alguma renda acessória, digamos, vamos chamar assim, né? Mas é o lado B. Sim. Entendeu? E ele sempre teve uma carreira completamente diferente, de engenharia civil, mundo também corporativo, como eu. Sim. E Agatha foi criada observando esse universo familiar. Eu acho que por conta disso, né, ela observa muito isso aí do meu lado e do lado dele. Eu não tive como, até hoje, essa preocupação. Aliás, não vou ter, porque ela já cresceu, ela já entendeu. Né? E ela, às vezes, questionada, já vi isso de outras pessoas sobre o famoso o que é que você quer ser quando crescer. Sim. Eu já vi algumas respostas que me surpreenderam da parte dela. Eu quero ter um emprego, eu quero ter 2 carreiras.
Ela já falou assim, né? Uma que me dê uma condição salarial melhor e outra que seja uma coisa mais hobby. Eu já vi ela falando isso. Ela já entendeu. O Ela exemplo já de vocês, entendeu, gente. ela já pegou. Pela nossa constituição familiar. É. Ela fala que quer ser designer de moda, é o B. e passeia muito entre engenharia de produção. Ela outro dia chegou em casa falando nisso. Entre outras coisas, entendeu? Enfim, né, eu acho que sou muito feliz nesse aspecto. Né? Não tenho nenhum medo de minha filha glamourizar demais. Se deslumbrar. E pelo contrário, não tenho medo nenhum que ela ache que hoje ela não precisa estudar, ralar numa faculdade, porque a internet por si só ela vai criar uma arroba e não vai precisar de mais nada. Não tenho, isso aí é uma coisa que não passa pela minha cabeça, é um medo que eu não tenho, viu, Isabela? Ah, que bom. Mas é porque muito pelo exemplo de vocês também, né? Porque vocês dão esse exemplo e o exemplo fala mais do que qualquer sermão, do que qualquer conversa. E acho que ela vê isso também, né? Mas é uma preocupação que eu tenho, porque eu tenho visto muito adolescente deslumbrado com esse mundo da internet, querendo investir só nisso. E aí o estudo fica negligenciado. A gente precisa aprender como segurar um pouco esse freio, né? Não deixar tanto correr solto, porque senão prejudica mesmo. Agora, Délia, você acha que a sua formação como jornalista ela foi importante para você conseguir esse êxito no gerenciamento do Sábado for Kids? Te ajudou? Com certeza. Eu tenho um perfil de profissão, assim, um perfil de carreira meio híbrido, meio diferente. Eu sou publicitária de formação. Ah, mesmo? Ainda na época de estágio. Sim. Eu caí numa assessoria de imprensa, ainda lá estudante, sem ainda conhecer nem como aquilo funcionava. E aí, nessa assessoria de imprensa, lá atrás, que foi a Texticia, está no mercado até hoje, eu passei a atender clientes e passei a trabalhar na parte de jornalismo mesmo. Sim. E aprendi na prática ali com grandes profissionais. E naquela época, eu me encontrei naquilo ali, terminei me formando em publicidade sem ter nenhum interesse em atuar diretamente com propaganda. Caí numa pós-graduação que na época existia na UNEB de Relações Públicas, que foi fundamental para mim, que era muito parecida com a grade curricular da própria graduação lá da UNEB. Sim. Fiz esse curso e sempre procurei me especializar em questões, em estudar e correr atrás ligadas ao jornalismo. Né? Então eu digo, eu sou um híbrido da comunicação, que no mercado de hoje, sinceramente, eu acho que é um grande diferencial. Com que a tecnologia, a internet veio a transformar tudo nesses últimos 25 anos. Eu estou com 47, eu estou falando de 22 anos atrás. Sim. Nossa, eu entrei em faculdade com 18 anos. Corta, gente, essa parte de falar da idade aqui eu não gostei, não. E a gente é ruim de conta de também. Conta a gente de falar de idade piorou. Ou seja, a minha formação em comunicação, de forma geral, com certeza foi importante para poder desenvolver esse projeto. E principalmente para ter contatos, né? Porque as pessoas me conhecem no mercado. Né? Então, existe também uma confiança no conteúdo que eu vou divulgar. Sim, porque já sabe do seu perfil corporativo, do seu perfil oficial. Exatamente. Existe uma confiança, né, ali. Então, isso é importante. Eu acho também. E assim, você acaba tendo uma visão diferenciada de produção de conteúdo para a rede e de como você vai chegar no seu público. Enfim, a gente tem toda uma formação que eu acho que faz dar essa pesada na balança para o lado positivo, né? Agora, você acha que... Você falou, né, comigo, quando a gente estava conversando antes, que você não se considera influenciadora. Você se considera produtora de conteúdo, né? Por que você faz essa diferenciação? Eu acho esse termo, vou falar até o termo em inglês, que o pessoal gosta mais, influencer, né? É uma coisa meio pejorativa. Você acha? Eu acho, entendeu? Gente, todos nós somos influenciadores. Sim. Cadê meu celular? Não está aqui comigo agora. O celular na mão nos tornou todos com algum poder de influência. Sim. Entendeu? E isso tem que ser visto, temos que lidar com isso com muito cuidado, né? A depender da cadeira onde você está, você tem um poder, né, de influenciar mais ou menos, não é? E temos muitos produtos de internet, o que é que eu chamo de produtos de internet? Profissionais que
constroem aquela casquinha e, na verdade, estão sem aquele background, Sem o conteúdo conteúdo, atrás, né? É. Então, eu sou uma pessoa que gosto com esse perfil, o meu desejo é dar dicas, é ajudar pessoas. Não é Sim. influenciar, é ajudar pessoas, ajudar famílias. O objetivo inicial foi esse. Sabe qual é uma coisa que me deixa muito feliz? Tem muita gente que eu já construí uma relação ali, são pessoas que eu nunca vi. É mesmo? Que massa. Que mandam mensagem, entendeu? Às vezes eu noto que são pessoas que, como toda mãe, quer o melhor para os seus filhos, É. mas que não tem um poder aquisitivo que permita, afinal, é muito caro É tudo muito você se divertir, Hoje em né? dia Lazer é caro demais. Até para você ir para algo gratuito, você tem Uber, você tem transporte, você tem, Tem enfim. um lanche que a criança sempre quer na rua. Exatamente. Então, e tem pessoas que me mandam mensagem dizendo assim, Délia, esse fim de semana é aniversário da minha filha. Me ajude a escolher algum lugar para ir, em que eu possa fazer uma comemoração, que seja legal, mas eu só tenho esse teto financeiro. Olha, eu não ganho nada com isso, mas já ajudei muita gente a escolher o melhor lugar, a fazer conta. Às vezes até já liguei pedindo desconto. Que bom, que massa, né? Essa relação de... Porque isso é intimidade, né? A pessoa abrir a carteira dela pra você e dizer, eu só tenho isso, o que eu posso fazer com isso? Não é pra todo mundo que você faz isso. Pois é, quem sabe que eu já tentei ajudar, assim. Convite, eu tenho muito acesso a convite, às vezes jogo fora convite de teatro. Gente. Poxa, aí eu fico às vezes procurando, às vezes deixo de sortear na página os mecanismos para gerar engajamento, para poder dar aquelas pessoas que estão ali me pedindo, entendeu? Que eu sei que não tem acesso. Ah, que bom, que bom. Eu já recebi mensagem do tipo, nessa época do Merchan de viagens, eu nunca estive num hotel antes. Você tem certeza que esse hotel aqui que você teve vale a pena? A pessoa me pergunta ali 1000 coisas, né? Porque, poxa, eu vou me confessar pra você, é a primeira vez na minha vida que eu vou estar no hotel. Gente. E aí não quer gastar dinheiro à toa, né? Quer ir pra um lugar certo. Exatamente. Aí me pergunta ali 1000 coisas. E eu tenho prazer, às vezes, ali em ajudar, porque é uma pessoa que realmente precisa. Sim. Entendeu? E você estabeleceu uma relação de confiança mesmo com o seu Isso, público. exatamente. Que né? bom isso. Agora, gente... Eu não sei se é por isso que eu não gosto desse termo influencer. Eu prefiro alguma coisa diferente, no sentido de auxiliar, ajudar nessa minha proposta. Eu não tinha pensado por esse lado. Assim, eu não consigo... Eu entendo que você fala que ganhou uma carga pejorativa, né? Essa coisa de influência. Por causa desse vazio que muita gente tem, né? E que só quer meio ganhar dinheiro com isso. Mas, assim, tem os influencers que realmente eles... Como eu acho que você é, sim. Porque você influencia muito mais do que qualquer pessoa normal. Porque, claro, todo mundo é influenciador ali no seu ciclo e tal. Mas você extrapola muito o seu ciclo. E, assim, você tem... Como você falou, tem muitas pessoas que lhe procuram. Então, você influencia, sim, de uma forma positiva, entendeu? Eu não vejo uma carga negativa nesse termo. Mas, de qualquer forma, você está, sim, produzindo conteúdo também, um conteúdo relevante. Agora, acho que você poderia aceitar esse título de influencer. Porque é um título que lhe cai bem, você influencia muito. Inclusive, várias coisas eu já peguei no seu perfil também, de hotéis, de viagem, roteiro de viagem, né? Que eu ainda não fiz, mas que eu tenho planejado fazer muito em cima do que eu já vi ali, né? E passeios também, é quase rotina, né, casa? Todo fim de semana a gente pegar e dar uma olhada, né? No que tem, pra ver se dá pra gente... a não ser nos fins de semana que a gente já tem compromissos de família e tudo, mas no geral a gente sempre olha. Uma coisa que eu me preocupo muito, Isabela, é com críticas. Sim. Passeios que eu indiquei e que alguém Não deu gostou. alguma coisa errada, não gostou. Eu fico chateada Mas com acontece isso. muito? Vira e mexe acontece. É porque as pessoas também, é muito subjetivo isso, né? Peças de teatro que extrapolaram a venda de assentos. E alguma criança ficou de fora chorando. E que eu anunciei, eu vou atrás do produtor. Sim. Entendeu? Eu corro atrás, peço que a pessoa se retrate. Eu tenho muito cuidado, muito zelo com isso, porque eu me coloco no lugar, né? Expectativa de criança é uma coisa muito séria, né? Frustrar a criança é complicado. E é muita responsabilidade que você tem na mão também. Quando você divulga um evento, você tá ali dizendo, esse evento é legal, vá. E aí a pessoa vai chegar lá e... Por isso que eu peço muito feedback, pergunto ao pessoal. Sim. Né? Isso tudo eu com o celular, de noite, fim de semana. Aí deve ter gente nos assistindo e diz, essa mulher é louca, em vez dela descansar. Mas terminou, virou um viciozinho, eu gosto disso. Gosto dessa interação.
Mas o tempo, assim, de qualidade com sua família não chega a afetar? Olha, Às eu vezes- acredito que não, porque essa página também surgiu para nos dar mais oportunidades de conhecer lugares, de Sim, visitar sim. lugares, Então ajuda entendeu? a deslanchar É ali. tudo junto e misturado. É mesmo. A verdade é É essa. difícil de você separar. As linhas estão bem borradas, né? Agora, infelizmente, a gente já está terminando, né? Eu vou ter que encaminhar aqui a entrevista para o final. Passa bem rápido. Você acha que essa profissão de influenciadora, produtora de conteúdo, ela tem um futuro, assim, longo, uma carreira? Ela vai se consolidar mesmo? Já se consolidou? Como é que você vê isso daqui a 20, 30 anos? Daqui a 20, 30 anos, o mundo tem mudado tão rápido, né? É Com mesmo. o advento da inteligência artificial aí nesses últimos anos, eu às vezes fico com medo das mudanças que afetaram a nossa área de uma forma geral. Sim. Eu acredito que temos sempre que pensar que tudo pode mudar em muito pouco tempo. Por exemplo, e se o Zuckerberg lá der a louca e de uma hora para outra fechar todas essas redes sociais? O que vai ser de nós? Uma estabilidade de minutos no WhatsApp, eu recebo notificação dos veículos direto, notícia, o WhatsApp está instável. Tem direto isso. De acontecer ficar um dia inteiro o WhatsApp. Quando acontece isso, Sim. as pessoas Ficam ficam, né? loucas. Loucas. Eu tenho inúmeros processos de trabalho em que eu dependo do WhatsApp. Falar com um grupo de mães pessoais, enfim, né? Então, isso me dá um pouco de receio, a nossa dependência, porque quando você fala em carreiras ligadas à internet, em influência, em tudo isso, a gente está amparado nesses meios, né? E o que é que pode acontecer? É mesmo. Eu tenho medo de prever, de pensar em como isso tudo vai estar daqui a 20 anos, 10 anos. Para mim é uma interrogação. Você acha que essa carreira, então, não pode ser, não é uma carreira, não está estabilizada? Porque tem gente que acha que já existe essa profissão, influencer. Como é que você vê isso? De forma legal e tudo mais? Não, de forma legal não, porque não tem não regulamentação, sei. nada. Eu acho que não. Mas, enfim, eu sinto isso, né? Sim. Que não pode ser algo que as pessoas se fixem, né, como uma estabilidade, Sim. como servidor público. Não pode ser um plano principal, né, de vida. Eu acho. É. Ao mesmo tempo, se você não está inserido em tecnologia, se você não está nesse mundo de alguma forma, como espectador ou como ator principal, você está fora do jogo. Entende? Eu tô lembrando aqui da época que extinguiram o Orkut, você lembra? E olha que na época do Orkut não tinha essa coisa de monetização, de ganhar dinheiro, mas os donos de páginas, né, que chamava que tinha 1 milhão de seguidores, ficaram todos, vou perder. Boa lembrança. O meu Orkut grupo. era entretenimento puro. Era entretenimento puro, não rolava dinheiro. E gerou esse sentimento nas pessoas, nos administradores dos perfis, né? Que tinha muita gente agregada. Poxa, vamos perder esse e-mail e tal. E acabou mesmo. Eu sei que ninguém estava usando mais, na época que eles resolveram extinguir, né? Pelo menos aqui no Brasil, mas no mundo também. E não tinha dinheiro naquela época, mas isso gerou uma sensação, assim, tipo meio que uma orfandade de determinadas pessoas que gostavam de determinadas páginas no Orkut e que acabou, né? Então imagine hoje se isso acontecesse, com gente ganhando dinheiro, né, em cima disso. Carreiras ligadas à internet, de forma geral, tem que estar sempre de olho nas tendências e observando as mudanças do mercado. Para acompanhar. Tem que estar acompanhando ali para e passo. Tá? Sim. Por exemplo, você não me perguntou do TikTok. O TikTok, eu não estou no TikTok. Eu até abri lá o perfil, coloquei lá. Mas está lá. Eu percebo que o meu público, né, os insights que a ferramenta da Meta do Instagram me dá, sempre me deu lá 85% mães, faixa etária 35, 45, Salvador e RMS. É um público que vai no Instagram, né? O Instagram caiu, assim, no gosto do brasileiro. É uma rede muito imagem, pouco texto, né? E o TikTok cresce absurdamente, mas eu acredito que ainda em parcelas da população mais jovem, outros nichos, outros interesses. Mas eu tenho um arroba lá. Algum dia eu vou usar, ou não. Entendeu? E a tendência pode ser que seja uma migração, né? As pessoas saiam do Essa Instagram. migração já se espera há algum tempo. E para alguns nichos como esse meu, ela não ocorreu. De vez em quando eu já abri enquete, já fiz pesquisa. Quer ver no perfil, no TikTok, a rejeição é grande, né? Perguntei lá
quer que a página vá para o TikTok, é sempre muito rejeitada. A rejeição é grande no resultado. Que interessante, né? É perfil mesmo ali. Hoje a comunicação é nicho. É nicho, é totalmente nicho. Agora, Adélia, vamos... A última pergunta agora, rapidinho. Você se considera uma profissional realizada com esses dois lados? Lado A, totalmente corporativo, lado B, uma coisa mais leve? Olha, eu acho. Eu gosto muito do caminho, tenho orgulho do caminho que eu trilhei até hoje. Tá? Algumas coisas na minha carreira vieram por acaso. Né? Hoje em dia fala-se muito daquele termo transição de carreira. Eu fiz um pouquinho de transição de carreira enquanto eu ainda era universitária. Foi mesmo. Né? Sempre trilhei a parte empresarial, né? Sei lidar a comunicação de empresa. É a minha cara, sabe? Sim. E acho que consegui acompanhar as evoluções que foram inúmeras nesses últimos 25 anos. E realização é uma palavra muito forte, né? Envolve vários aspectos que, para mim, eu não consigo dizer realização só na parte profissional. Sim. Tem que ser um todo. Né? E posso dizer a você, sim, que sou uma pessoa realizada. Ah, que bom. Vamos chamar de pessoa e não só de profissional. Que bom, que bom. Délia, obrigada pela sua entrevista. Amei esse bate-papo, amei. Porque quando a gente... Lembra que a gente se encontrou uma vez no Boulevard? E aí você me falou que tinha essa página. Você estava grávida do segundo, Foi, estava grávida do segundo. E a gente não teve tempo direito, estava mesmo uma festa de carnaval, eu acho. A gente não teve tempo de conversar direito sobre a página, nada. E aí eu tinha várias curiosidades, né? E hoje eu pude, a gente pôde conversar bastante, assim. Aquele dia eu estava ali já fazendo um trabalho. Já era um trabalho. Era um exemplo para eles. Aquele shopping ali eu ajudei muito, porque ele surgiu pequenininho. Foi. Não tinha altos investimentos publicitários e eles queriam pegar o público de família. Eu percebo naquele isso. momento, né? E muita gente chegou ali através por conta da página. Da página. Eu mesma já fui para várias coisas ali por causa disso, das programações que eu vejo. Mas que bom sucesso para você nessa página, que bom a gente conversar aqui hoje, se rever, né? A gente trabalhou junto depois de um bom tempo, agora a gente se reencontra. E assim, vida longa para o Salvador for Kids, porque ajuda muito mesmo. Gente, só quem é mãe e pai sabe a dificuldade de achar programa para sair com criança. Porque muitas vezes a divulgação ela acontece muito ali, né? Que, por exemplo, o Vitória Boulevard, quem mora por ali, por perto, fica sabendo. Mas quem não mora tem que ter um meio desse para poder a gente, né, saber. E é isso, gente. Nossa sala de imprensa fica aqui, né? Hoje a gente encerra por aqui, mas você pode rever essa conversa. Ou se você pegou o programa do meio, você pode assistir a partezinha que você perdeu lá no nosso canal do YouTube. É só acessar através do QR Code que está aparecendo na sua tela. Direcione a câmera do seu celular e você vai ser linkado para o nosso YouTube. Lá você vai poder ver toda a nossa programação da TV Câmara, não só o Sala de Imprensa, mas pode rever também os nossos programas aqui. Nós te agradecemos, agradeço muito pela sua audiência, pela sua companhia. Toda quinta-feira a gente se encontra, sempre às 13 horas na TV e às 17 horas na Rádio Câmara. Muito obrigada a todo mundo que está aqui ao nosso redor fazendo esse programa acontecer e até o próximo Sala de Imprensa.